Boa noite. Então, meu nome é Camila, né? Eu vou fazer a apresentação do seminário e o meu tema ficou infarto. A gente vai falar do infarto agudo do miocárdio e também o infarto de modo geral, porque ele pode acontecer em outros órgãos também. Então, falando um pouquinho, né, uma introdução sobre o que seria isso. Sempre que acontece o infarto, ele é caracterizado por uma alteração circular. Então, pode ser por falta de irrigação, pode ser também por rompimento, né, de algum vaso, ou também pela obstrução. Então, como a gente sabe, né, e já vimos em matérias anteriores, todo o sistema circulatório e o sangue em si tem a função de levar nutrientes, oxigênio e todas, né, substâncias necessárias para manter viva a célula e que a célula possa fazer as suas funções. Então, quando esse sangue não chega em algum tecido, vai acontecer justamente o infarto, que é a necrose, né, dessa região. Quando a gente fala, né, das causas de um infarto, ele se dá devido a uma necrose de coagulação, então essa falta, né, essa isquemia, essa falta de chegada de sangue, e ele está muitas vezes ligado a duas doenças, que é a aterosclerose e a trombose. Pelo que eu vi na aula passada, na divisão, né, dos temas, vão ter colegas que vão falar em específico, né, delas, mas o que elas influenciam para o infarto é justamente deixar o vaso sanguíneo obstruído através, né, das placas, dos ateromas, né, que se formam dentro desses vasos, impedindo, né, a passagem livre desse fluxo sanguíneo. A gente tem aqui na imagem alguns exemplos quando o vaso está obstruído por 30%, 90%, né, que a passagem é bem estreita, 60% ou 99%, aí o fluxo é muito baixo de passagem de sangue, que pode daí causar justamente essa necrose tecidual. O infarto, de modo geral, ele pode ser classificado em 3 tipos. Essa classificação leva em conta a cor e a presença ou ausência microbiana. Então, eles podem ser os infartos pálidos ou brancos, que normalmente são considerados anêmicos. Eles são normalmente em órgãos sólidos. É o infarto que vai dar, por exemplo, coração, fígado, né, que são órgãos sólidos, de tecido sólido. Tem também os infartos vermelhos, que devido, né, o nome já é justamente pelo que ocorre, que são os infartos hemorrágicos, muito comum em pulmão, né, intestino, que são esses órgãos vazados, né, não são órgãos sólidos diferentes do outro tipo. E tem também o infarto séptico, que ele se dá por uma falta de capacidade circulatória, né, de perfusão sanguínea para chegar sangue aos órgãos vitais. Então acaba acontecendo uma hipóxia, né, e realmente a perda da função de todos esses órgãos vitais. Falando agora daí específico do infarto agudo do miocárdio, que é realmente a caracterização da morte desse músculo, né, cardíaco. Então a gente sabe que é o coração, esse músculo responsável por fazer toda a distribuição do sangue para todos, né, os tecidos, mas ele também precisa de muita energia e de muito nutriente justamente para manter esse batimento. Então, saindo ali da aorta, a gente tem as coronárias e elas são responsáveis pela irrigação de todo o tecido cardíaco. E para vocês terem mais uma noção, 5%, né, quando a gente está em estado de repouso, 5% do sangue que o coração circula é para a irrigação dele próprio. E quando a gente está em estado, né, de fadiga, exercício físico, né, ou de estresse, aí esse fluxo pode chegar a 20%, porque realmente precisa chegar muito nutriente e principalmente oxigênio para conseguir fazer toda a função. Dependendo do ponto, né, onde essa artéria coronária esteja obstruída, a gente vai ter, conforme aqui na imagem, regiões diferentes de tecido necrosado. Então, se for mais na ponta, ou mais no meio, ou mais no início, né,
dessa artéria, né, dessa veia coronária, a gente vai estar tendo a falta de chegada de sangue e maior parte do tecido vai entrar em estado isquêmico, né? Vai gerar isquemia, que é a não chegada desse sangue na região, e a necrose tecidual. O infarto do miocárdio também é classificado em 2 tipos. Tem um infarto transmural, que ele é um infarto que normalmente vai englobar toda a parte da região do miocárdio, e o infarto subendocárdico, ele normalmente se dá mais no interior dos ventrículos. Quando uma pessoa, né, antes de falar dos sintomas, falar também de alguns fatores agravantes, como algumas outras doenças que a gente já conhece, má alimentação, tabagismo, ingestão, né, de muita comida gordurosa, diabetes, pressão alta e também alguns fatores genéticos podem estar ligados para influenciar, né, e acabar agravando e gerando mais chance, né, de infarto nesses casos. Os sintomas para quem está tendo então um infarto agudo do miocárdio é uma dor no peito e um formigamento, que normalmente se percorre para o braço esquerdo, porém não é regra, pode ser também para a região do pescoço. Náuseas e até sensação, né, vômitos, dores nas costas, então essa irradiação da dor, braço e pescoço pode também, né, na região das costas, suor frio, aquela sensação de calafrio e em alguns casos até desmaios. Então, como a gente já falou, que depende em qual ponto, né, que está tendo essa obstrução, mas às vezes a pessoa está há dias infartando, às vezes uma região pequena, tem pessoas que após infartar, vivem com realmente um tecido, uma parte do tecido cardiovascular realmente necrosado, morto, né? Mas dependendo do tamanho não influencia tanto a função cardíaca. E aí a gente tem a cunho de conhecimento também, a gente escuta muitas vezes falar nome de procedimentos cirúrgicos, mas não sabe suas funções. Então, só um exemplo, né, aqui de intervenção cirúrgica em caso de infarto agudo do miocárdio, que seria a utilização da ponte de safena. Então, aqui na imagem a gente tem uma obstrução e é justamente colocado uma ponte, que é o que leva o nome, né, para criar um novo caminho para esse fluxo sanguíneo, sem que ele precise justamente passar na parte que está obstruída, e aí sim continuando a irrigação de todo o tecido. E outro exemplo, que seria a colocação do stent, né, a molinha que a gente fala. Então, aqui a gente tem o vaso bem obstruído, é colocado com um balão, esse balão vai inflar esse vaso para abrir um espaço, e aí então a molinha vai conseguir fazer o trabalho, né, de movimentação do vaso sem enrijecer ele, mas também não vai deixar com que ele se feche. E aí, também para agregar um pouquinho, saindo dessa parte só patológica, um pouquinho da prevenção, que claro, é muito importante para todos os tipos de doença, e cuidar do coração é muito importante. Então, ter uma boa alimentação rica em fibras e vitaminas, praticar um exercício físico ou algum esporte, evitar consumo, né, de alimentos muito gordurosos, com alto teor calórico, evitar o consumo de álcool e cigarro, né, o tabagismo, e consultar regularmente um cardiologista, porque pelo menos uma vez por ano é legal fazer esse check-up, e às vezes as coisas mudam muito de um período para outro, e fatores, por exemplo, hereditários nem sempre se manifestam na infância, podem se manifestar mais tarde, e tudo isso com um exame prévio pode ser muito, muito importante para realmente salvar às vezes a vida de uma pessoa, né, de um paciente. E é isso, não estou, né,